Muito bem, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula hoje de fisiologia. Se eu não me engano, nossa terceira aula, né? Hoje é quarta-feira. Então hoje nós vamos fazer aqui um estudo do sistema nervoso. Talvez nós precisemos da aula de hoje e parte da aula de amanhã para estudar o sistema nervoso. Tá legal? O sistema nervoso ele vem para dentro de fisiologia mesmo, porque fisiologia a gente trata funcionamento e ele está totalmente ligado a isto, tá certo? O estudo do sistema nervoso ele é de certa forma complexo, talvez bastante complexo. Como eu sempre gosto de falar para vocês, aqui no curso técnico de enfermagem, o que vocês vão conhecer de sistema nervoso são os conceitos considerados básicos, certo? Mas suficientes para vocês terem sim um conhecimento bastante consistente de sistema nervoso, tá legal? Então nós vamos estudar basicamente o sistema nervoso neste primeiro vídeo, a sua parte estrutural, quais são as estruturas que compõem o sistema nervoso, e depois a gente entra para um propósito de funcionamento, como é que o sistema nervoso funciona, a forma com que funciona, qual é a base funcional do sistema nervoso, tá legal? Então essa é a nossa ideia. Eu deixei alguns slides para vocês na área de trabalho, que eu vou utilizar aqui, mas também deixei, também estou usando o nosso que eu deixei para vocês lá no começo da disciplina, tá legal? Vou usar ambos, porque são materiais que juntos podem dar aí uma boa visualização para vocês daquilo que eu estou falando. Então, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, né, vamos tratar o conceito de sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? Deixa eu puxar aqui. Só um minutinho. Tá. O que é um sistema nervoso humano? Conceito, 2 pontos, anota no seu caderno. Sistema nervoso é um conjunto de órgãos e estruturas responsáveis por comandar todas as ações no organismo humano. Nós chamamos o sistema nervoso do sistema de comando, o primeiro sistema de comando, o sistema maior de comando. Não há nada no seu corpo que funcione onde não há participação do sistema nervoso. O sistema nervoso é um sistema de comando. Ele comanda todas as ações do organismo. Então, através do sistema nervoso, o nosso corpo realiza todas as funções. Sejam funções orgânicas e físicas de órgãos internos, que nós chamamos de funções autônomas, que nós não controlamos, sejam funções de aprendizagem, funções de comportamento, funções de adaptação ao meio ambiente, funções que nós controlamos conscientemente. Ponto. Esta é a definição de sistema nervoso. Conjunto de estruturas que promove o controle, o comando de todas as ações do corpo humano. Tá certo? Então, esse sistema, ele promove toda a organização de homeostase, ele promove toda a nossa capacidade de raciocínio, ele promove toda a nossa capacidade vital energética de síntese de produtos, síntese de proteínas, ele promove tudo aquilo que precisa ser removido no corpo humano. Então, ele comanda todos os outros sistemas. Se nós estudamos hematose, estudamos digestório, circulatório, urinário, esses sistemas todos eles são controlados pelo sistema nervoso. Se não fosse o sistema nervoso, o seu coração não movimentaria sístoles e diástoles. A ação de sístoles e diástoles, só para dar um exemplo, é comandada pelo sistema nervoso que a gente chama de periférico, que depois eu vou explicar a diferença para vocês. Funções autônomas,
que estão acontecendo nesse exato momento em cada um dos nossos organismos. Nós não controlamos conscientemente as funções autônomas, mas o sistema nervoso está lá controlando o envio de impulsos nervosos para o nosso coração, no seu miocárdio, receber esses impulsos e movimentar a sístole e diástole. Então o sistema nervoso comanda tudo. Tudo bem? Vou dar para vocês agora a chamada principal divisão do sistema nervoso. Então eu tenho o sistema nervoso que se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vamos explicar isso. Vamos lá. Vamos aqui para a nossa figura. Ok. Tá aqui. Esse quadro é legal. Mostra bem isso. Acompanhem com vocês a figura que vocês têm aí, esse slide, tá legal? E aqui eu tenho uma espécie de organograma, de sistema nervoso. Esta figura, ela é essencial para vocês nunca mais esquecerem esta organização do sistema nervoso, tá? Então é o tipo de imagem que vocês devem sempre olhar quando vocês quiserem lembrar dessa questão relacionada à divisão do sistema nervoso, tá? Isso é bem legal de conhecer, isso aqui já é um conhecimento bastante consistente para vocês, tá? Então, o sistema nervoso, esse sistema que eu acabei de dar o conceito para vocês, se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Normalmente, sistema nervoso central você encontra escrito por aí SNC. Normalmente, sistema nervoso periférico você encontra escrito por aí SNP. Tá certo? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. As duas primeiras divisões do chamado sistema nervoso como um todo. Tá legal? Aí eu venho no sistema nervoso central e entendo quem faz parte dele. Todo o encéfalo e mais a medula espinal. Sistema nervoso central divide-se em encéfalo e medula. Daqui a pouco eu falo da divisão do encéfalo, daqui a pouco eu falo da medula. Certo? E o sistema nervoso periférico que se divide em nervos e gânglios. Gânglios nervosos são estruturas nos tecidos que recebem os impulsos nervosos. Os nervos no corpo humano, parte do sistema nervoso periférico, divide-se em dois. Cranianos, que tem a sua raiz no crânio, ou seja, no encéfalo, e os raquidianos, cujo qual suas raízes são na medula espinal. Ok? Então vamos lá. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Central, encéfalo mais medula. Periférico, nervos e gânglios nervosos. Nervos encefálicos e espinais. Nervos que saem do encéfalo e nervos que saem da medula espinal. Desculpem. Pode parecer complicadinho no começo, mas não é. É só entender esse organograma que eu acabei de mostrar para vocês. Tá legal? Então eu percebo que eu tenho um sistema que se divide em dois, central e periférico, e esses dois juntos realizam as funções do sistema em si. Tá legal? Vamos lá. Como que o sistema nervoso funciona? Como que é essa história de envio de impulsos nervosos? Como assim, Marcelo? Há envio de impulsos nervosos? Sim. Nós temos uma célula, que é a célula do sistema nervoso, que são os neurônios, e os neurônios realizam esta atividade nervosa, essa atividade de envio de impulsos para todos os lados. Na verdade, os neurônios estão espalhados em milhões pelo corpo todo. São células que se juntam, as junções nos neurônios se chamam sinapses, e formam uma rede de envio de impulsos nervosos para todos os lugares do organismo
E esses impulsos nervosos é que promovem o funcionamento de todo o organismo. Tá? Então, o neurônio é a célula condutora. Eu vou mostrar aqui um neurônio, mas tenham em mente que essa célula está espalhada aos milhões no organismo, em todos os tecidos, promovendo o envio de impulsos para todos os lados, seja da direção aferente, que a gente chama, que é do centro encefálico para os tecidos, seja da direção eferente, que nós falamos, que é dos tecidos para o centro. Vocês entendam que o sistema nervoso ele funciona neste envio de impulsos, mas ele tem um grande parceiro, que é o sistema sensorial. O sistema sensorial é o sistema que sente, que capta informações. Quais são as nossas modalidades sensoriais? Visão, olfato, paladar, audição, tato e propriocepção, posicionamento corporal. Todas essas modalidades, todos esses parceiros do sistema nervoso trazem informação ou do ambiente ou até mesmo informações internas e levam para o centro. O centro entende o que aquela informação está pedindo e devolve uma resposta. Do que eu estou falando? Se eu beliscar a minha pele, aqui há gânglios do sistema nervoso periférico que captam a sensação de dor. Essa sensação vai para o cérebro entende dor e imediatamente eu vou reagir, me livrar daquela dor. Chegou uma mensagem, foi enviada para o centro captou o que essa mensagem pediu e enviou uma resposta. Para tudo no organismo funciona assim. Se eu estou falando com vocês aqui, alguém me chama, eu recebo uma mensagem, vai para o encéfalo, meu centro, meu cérebro, que depois eu vou explicar direitinho o cérebro para vocês. O meu cérebro capta esta mensagem e responde. Que resposta? Eu estou aqui, alguém me chamou, eu paro e olho para lá. Mensagem, centro, interpretação, resposta. Para tudo. É assim que funciona o sistema nervoso. Vou mostrar o neurônio, encerrar este vídeo e a gente conversa. Aqui está então o neurônio. O neurônio, o sistema nervoso é constituído essencialmente por neurônios. Neurônios são as células que fazem e que promovem o funcionamento do sistema nervoso. Aqui eu tenho um neurônio sozinho, isolado, para a gente explicar, mas não podemos esquecer que os neurônios funcionam em sinapses, ou seja, aqui eles estão todos juntos. As sinapses significam a junção dos neurônios, olha aqui a sinapse, a junção dos neurônios para que seja transmitido o impulso nervoso. Olha que interessante. Como se transmitem os impulsos nervosos no sistema nervoso? Como que se transmitem? Se transmitem através dos neurônios conectados. Então percebe aqui, eu tenho uma estrutura que recebeu uma mensagem, gânglios do sistema nervoso periférico, recebeu uma mensagem, envia-se esses impulsos, e eu vou explicar já já como isso acontece, pelos neurônios até a estrutura que vai efetuar a ação. Aquilo que eu disse, mensagem, centro, resposta. E os neurônios é que possibilitam isso. Então, vamos lá. O que é um neurônio? O neurônio é a célula do sistema nervoso, ele tem exatamente este formato, que é para promover a função. Aí a gente vai lá para aquele conceito de fisiologia, de anatomia, onde eu disse, células específicas de tecidos específicos vão ter condição metabólica diferente, vão ter muitas vezes formatos diferentes. Então eu posso dizer que o neurônio tem morfologicamente parte de sua composição um formato estrelado e ainda uma cauda alongada, tá certo? Não esquece de acompanhar esta figura lá com vocês. Então vamos lá. Escrevendo um neurônio. Nós temos o chamado corpo celular e o seu núcleo.
No núcleo do neurônio são produzidos hormônios que a gente chama de neurotransmissores, que são dopamina e serotonina. Esses hormônios químicos reagem e promovem então a passagem dos impulsos nervosos, tá certo? Os dendritos, eles servem para se conectar neurônio com neurônio, conexão de neurônio com neurônio. Voltando lá, os dendritos, a cauda do neurônio se chama axônio, uma fibra cartilaginosa, cujo qual o impulso nervoso chegou do outro neurônio por aqui, adentrou o corpo celular, reagiu com os hormônios neurotransmissores, a dopamina e a serotonina, correu pelo axônio e vai então se transmitir para a rede de neurônio que estão aqui todos juntos. O axônio, essa cauda, é revestido por um tecido chamado bainha de mielina, um tecido basicamente formado de proteína que tem a função especificamente de revestir a cauda, o axônio, para que essa reação química que aqui se dá atravesse toda a cauda sem se perder. Então, existe uma doença que é a esclerose múltipla, por exemplo, que a pessoa perde aos poucos esse tecido da bainha de mielina, consequentemente os impulsos nervosos, quando entram no axônio para ir para o outro neurônio, se perdem, porque não tem o revestimento. Isso aqui é muito parecido com o fio lá que você tem na sua casa, o axônio e a bainha de mielina. O axônio é aquele fiozinho de cobre dentro do fio, a bainha de mielina é o revestimento de plástico que tem por fora do fio. Razoavelmente parecido com isso. Então, os neurônios se juntam em sinapses, formam uma rede de transmissão, cujo qual possibilita a transmissão de impulsos nervosos. Certo? Este primeiro vídeo explicativo, daqui a pouco mando um outro vídeo por aí.